Fala, Ed. Tô num momento legal da minha vida, profissional e pessoalmente falando, depois de alguns grandes problemas que tive. Sinto que o próximo passo é a terapia para essas melhoras continuarem. Como foi o Ed pré-terapia e como é o Ed pós-terapia? Cara, eu acho. A terapia me ajudou muito a entender alguns mecanismos meus, tá? E acho que. Pô, eu nem ia transformar isso em corte, mas vou transformar, tá? Uma coisa que as pessoas têm medo de terapia e reclamam de terapia é: mas pô, vai ficar conversando com o cara só conversa, paga o cara pra conversar. E eu acho que assim, tem psicólogos, terapeutas e terapeutas, tá? Então tem alguns que são melhores, outros que são piores, nem sempre batem com você, outros batem, outros dão certo, outros dão errados. Então primeiro tem isso, tá? Então às vezes você vai ficar muito tendo que achar um bom terapeuta, mas do mesmo jeito que às vezes eu já fui num médico de estômago, que era uma merda. E aí depois eu fui no outro que era ótimo. E hoje em dia tô ótimo do estômago. Então é importante, sacou? Eu fui num fisioterapeuta uma vez que ele queria fazer constelação familiar pra mim, pra resolver minha dor na perna. Eu tava assim, eu vim fazer terapia, não misticismo. Se eu quisesse ler o horóscopo, eu abria o Personari. Eu lia sei lá, mano. Eu ia falar com o João Bidu, não via num fisioterapeuta, eu quero cuidar da minha perna. Mas enfim, qual que é o grande processo da fisioterapia que eu acho muito interessante? O processo da fisioterapia, da terapia, né, da fisioterapia, é você se colocar em xeque. E acho que é muito bom ter um especialista que ele consegue olhar pra você e ele consegue te ajudar a se olhar além do espelho. Porque você acha que você tem um conhecimento muito lógico de você, sabe? Você acha que você tem você se conhece muito, você acha que tem uma plena concepção de tudo que você faz, porque você tá muito presente na sua vida o tempo todo. E aí, psicologia é muito foda, porque ela começa a olhar pra você, ela começa a olhar além do que você vê. E ela começa a buscar e fazer você reconhecer, óbvio. Também a gente precisa falar aqui, acho que é um comentário muito bom do Luiz Salgado, sobre as várias linhas de abordagem, linhas de pensamento da terapia, da psicologia e tudo mais. Tem várias. Eu gosto muito da psicologia comportamental, né? Que acho que é o. Não lembro o nome agora, que é o mesmo da Elisa Guerra, né? Que é o que eu gosto muito, assim. E, e é muito interessante você começar a entender o quanto que tem certos padrões de repetição, como tem certas coisas que você carrega com você faz tempo, suposições sobre você, suposições sobre sua família, suposições sobre o mundo, sobre trabalho. Aqui, ó, cognitiva comportamental, é a que eu faço. E aí, o que acontece? Vou, por exemplo, dar um exemplo, assim. Eu entendi o que me causava ansiedade na terapia. E mesmo sendo uma pessoa que lia sobre ansiedade, entendia um pouco sobre ansiedade, foi na terapia que eu comecei a achar alguns mecanismos de eu começar a olhar e puxar e ver, pô, olha como eu vou alinhando todas essas coisas. E aí quando eu tenho uma crise de ansiedade, eu olho e eu acho que isso aqui foi do nada. Não, isso aqui foi construído lá atrás. Entendeu? Quais são os preconceitos, os medos que formularam o que eu sou hoje? Muito obrigado, Rick, por ser um amigo do Castrinho. Muito obrigado, mano. O que uma característica pessoal minha, o que é um trauma meu, o que é uma pressuposição minha. E muitas vezes eu não preciso nem concordar com o meu psicólogo. E às vezes não preciso concordar, não preciso achar que tudo certo, tudo errado. Mas acho que parte do processo também é colocar em xeque. E acho que isso é foda de você olhar e falar assim, puta, talvez eu não esteja certo nisso, né? E às vezes falando, você começa a entender algumas coisas e às vezes você acha que estava certo numa situação, você olha e percebe que talvez não esteja tão certo. Você acha que você estava errado numa situação e você percebe que você não estava tão errado numa situação. E é importante isso, assim, porque eu acho que às vezes a gente é muito retroalimentado por tudo aquilo que tá na nossa cabeça. Pensa,
A gente tá preso com a gente o tempo todo. Isso é péssimo. E a gente perde um pouco da capacidade de falar sobre a gente, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente acha. Então, às vezes, mano, você fica muito tempo com uma ideia sendo sabe, regurgitada na sua cabeça, pensando, e você vai escalonando ela, aumentando, fazendo ela crescer, 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 aumentar, e vai pensando nas repercussões, vai... Eu lembro que no meio da desastre, tipo assim, os últimos 6 meses pra mim foram bem puxados, né? Tem 2 pessoas que salvaram minha vida, que foi o Dr. 3, né? O Dr. Christian, minha namorada e o Luca. E o Luca eu explico pra vocês quem é um dia. E o Dr. Christian, assim, no que eu tava num momento, tipo assim... Puta, será que eu crio um canal? Puta, e se o cara... Cara, se o cara conseguiu o que ele quer, e se eu perder tudo que eu criei? Pô, fiquei 12 anos criando um bagulho, pô, vou abrir mão, pô, que merda tomar um golpe, e não sei o que, e papapá, e papapá, e papapá. E aí meu psicólogo fez uma pergunta pra mim que foi muito foda. Ele falou assim, as pessoas te assistem por causa de um canal ou por causa do que você fala? E se tudo der errado, qual que é o pior que pode acontecer? Eu pensei, vai acontecer isso, isso, isso. E você não consegue resolver isso? Eu falei, não, consigo. Então é tão ruim quanto você imagina? Porque tem um mundo onde não vai dar tudo errado. Vai dar meio errado. Um quarto errado. E aí? E até mesmo meus amigos psicólogos, né? O próprio Marcos Lacerda me ajudou muito nos últimos meses. Assim. Marcos Lacerda, num momento que eu tava tendo uma crise de ansiedade forte, assim, fui conversar com ele. Ele virou pra mim e falou, cara, você tá com medo. E o medo, ele é o assassino da mente, né? O pai da mentira. Porque quando você tem medo, você inventa história, você começa a inventar cenários pra você mesmo de que você acha que vai tudo dar errado. E você tá vivendo uma história que não é real. Você vive uma mentira. O que é real? O que tá aqui? O que você tá vivendo? Aqui, ó. Acho que muitos homens ainda têm preconceito muito grande com a terapia. Sempre tem um chucro que fala terapia não é coisa de homem e prefere morrer segurando os problemas dele. Cara, tem muito disso, assim. E é importante a gente entender isso. Então, eu acho que depois da terapia... Eu já fiz várias vezes, eu passei por processo de terapia, né? E... entender os padrões da minha ansiedade e diversos momentos, né? Como eu falei, eu reconheci minha ansiedade anos atrás com o Dr. Marco. Hoje eu tô com o Dr. Christian, que ele me ajuda num outro momento, que minha ansiedade vem através do trabalho. Então, a abordagem que eu tenho hoje, que eu tenho conversado, é mais sobre trabalho, é sobre minha vida profissional, pessoal, em relação a isso, muito menos do que era antes, quando eu fazia com o Dr. Marco. E vai ajudando a ter uma certa leveza, tá ligado? E ter uma certa leveza e começar a olhar as coisas do tipo, putz, tá bom, entendeu? É isso. É isso. Quando você tira as coisas da cabeça e você começa a olhar as coisas mais objetivamente, e é uma coisa que acontece com a terapia, ou quando você começa a entender processos e... Posso falar uma coisa pra vocês, cara. Eu tinha uma relação muito difícil com meus pais. Muito difícil com meus pais. Uma série de problemas, uma série de traumas, uma série de brigas. Eu não lembro... E acho que eu já falei aqui algumas vezes pra vocês, eu tenho pouquíssimas memórias de infância de uma família feliz. Eu não sei o que é uma família feliz. Eu nunca vivi uma família feliz. Eu lembro dos meus pais brigando desde muito cedo. Desde os, 8 anos de idade. Meu pai e minha mãe brigavam forte. Grito, xingo, quebrar coisa. Meus pais me usavam nas brigas deles. Meus pais... me usavam de ferramenta. Olha o que você tá fazendo com seu filho, olha o que seu filho fez. Cheguei a ouvir no momento o desespero da minha mãe de que eu era a causa pelo qual minha mãe tava separando do meu pai. Entendeu? E aí... E aí, mano, é loucura. E é uma coisa que te faz mal, que causa uma ferida muito grande quando você é novo. E foi graças ao meu psicólogo que até um papo que eu falei hoje nessa live, né? Que eu comecei a olhar e comecei a entender, mano, sobre quão humano meus pais são. Comecei a entender das brigas dos meus pais, das dores do meu pai, do que aconteceu com minha mãe, do que aconteceu com meu pai. Eu descobri adulto
que minha mãe tinha ansiedade. Eu, adulto, comecei a olhar pra trás e comecei a ver coisas que eram ataques de pânico da minha mãe. Que eram coisas que eram problemas de saúde mental fortíssimo. E que na época da minha mãe, não tinha ninguém por perto pra falar pra ela o que ela tava passando. Ela não tinha ninguém por perto pra orientar ela, pra ajudar ela a ter os caminhos pra ressignificar o que estava acontecendo com ela, entendeu? E eu comecei a olhar para meus pais com mais carinho, com mais humanidade, porque eu carregava comigo uma parada muito forte de um ódio meu, assim, tipo, pô, por que eu não tive uma infância boa? Por que eu não tive uma criação assim? Por que meus amigos tiveram pais mais presentes, melhores? Por que meu pai e minha mãe não me deram conforto? Por que eu não tive um lar estável? Por que as coisas não eram calmas? Porque, sabe, de uma revolta. E hoje, olhando, eu comecei a perceber que, tipo, pô, meus pais estavam passando por uma série de porrada na cabeça, tá ligado? Meus pais estavam passando por uma série de problemas de saúde mental, meus pais estavam passando por uma série de ansiedades, meu pai tinha problema no banco, minha mãe tinha uma série de medos, uma série de inseguranças. E, pô, como é que eu reagiria naquela situação? Era uma época onde divórcio não era uma coisa tão comum, e eles tentaram, ao passo que eles estavam fazendo muita merda, eles tentaram fazer o melhor por mim. Então, mano, isso foi uma parada que eu olhei, comecei a entender e ver assim, porra, meus pais são humanos e meus pais erraram. Meus pais erraram. E eles são humanos, eles são pessoas. E isso me fez lidar com ele com mais leveza e começar a olhar com eles com mais carinho, de olhar eles com uma abordagem mais leve, de entender o quanto eles são humanos. Isso melhorou muito graças à terapia, entendeu? E acho que a terapia, ela faz isso pela gente. Ela faz a gente olhar nossas relações, ela faz olhar nossos amores, a nossa vida, e faz a gente viver, se não mais leve, porque terapia não vai mudar a sua vida, tá? Terapia não vai mudar a sua vida, você é responsável pela sua vida. A terapia não vai trazer a cura milagrosa das suas dores, dos seus problemas, dos seus anseios, mas a terapia pelo menos vai te ajudar a achar as ferramentas, tá? Pra fazer isso. A terapia vai fazer você pegar as coisas pelas mãos, pelas próprias mãos, pelas rédeas, e seguir o caminho. Ou pelo menos entender o processo que tá rolando com você. A terapia por si só não salva ninguém. Mas os processos da terapia, você olhar as ferramentas da terapia e você tentar seguir através dos instrumentos que um bom terapeuta faz pra você, ele pode te trazer uma leveza, uma tranquilidade, que vai te ajudar muito nos seus processos, tá bom?